A garoa fina daquele sábado se infiltrava pelas frestas da janela, uma melodia monótona que Helena, aos 62 anos, conhecia de cor. Acordou com a velha dor no ombro direito, um companheiro fiel das manhãs frias, lembrando-lhe que o tempo não perdoa, apenas marca. Os lençóis de algodão, antes macios, agora ásperos contra a pele enrugada do pescoço, carregavam o cheiro estagnado de um sono solitário. Ela se levantou devagar, sentindo cada osso protestar, cada músculo rígido, como uma armadura enferrujada que mal sustentava o corpo. A luz cinzenta do amanhecer pintava o quarto com tons de um esquecimento antigo, revelando a poeira dançando nos raios escassos que ousavam atravessar o vidro embaçado. Helena era uma mulher de rotinas, um refúgio para quem se sentia à deriva. O café coado, o pão na chapa, o olhar vago pela janela enquanto a vida lá fora seguia seu curso indiferente. Ela se via no espelho, as pálpebras levemente inchadas, os cabelos prateados desgrenhados e apenas um aceno cansado de reconhecimento. Não havia beleza para lamentar ou buscar, apenas a constatação de uma passagem, de um corpo que cumpria sua função invisível para o mundo e, muitas vezes, para si mesma. Sentia-se assim há décadas. No ônibus, espremida entre corpos jovens e vibrantes, as conversas animadas passavam por ela como o vento, sem sequer roçar sua existência. No supermercado, a atendente perguntava: "Próximo?" Mas seus olhos desviavam, como se o próximo fosse sempre outro. Era como se uma névoa a envolvesse, uma camada translúcida que impedia qualquer conexão. Em casa, o silêncio era tão denso que parecia ter peso, e ela se movia por ele, uma sombra em meio à luz. O sussurro de seus passos a única evidência de que estava ali. Essa invisibilidade não era tristeza barulhenta, mas uma dor silenciosa e profunda, um muro que a separava do mundo, uma estratégia de sobrevivência que se tornara sua própria prisão. Antes de continuar, deixa um like e me conta de onde você está me ouvindo. Isso ajuda demais a saber que essa história está encontrando corações que compreendem a essência de Helena. Essa invisibilidade, essa sensação de ser uma mera espectadora da própria vida, não nascera do nada. Fora cultivada, regada e cimentada por anos ao lado de Augusto. Ele, um homem de poucos gestos e de ainda menos palavras de afeto, tinha um talento peculiar para esvaziar o espaço ao seu redor, deixando Helena em uma espécie de vácuo emocional. Nos primeiros anos de casamento ela tentara. Como tentara. Presentes, jantares surpresa, tentativas de conversas profundas que morriam em monossílabos ou no silêncio pesado de um jornal desdobrado. Cada tentativa frustrada era uma pequena facada na alma, um lembrete de que sua voz não importava, sua presença não era notada. Lentamente, ela foi murchando, se encolhendo, aprendendo a não fazer barulho, a não ter desejos que pudessem ser ignorados. Sua identidade se dissolveu no papel de esposa de Augusto, uma mulher sem contornos próprios, sem brilho. Ele não era cruel no sentido explícito, mas sua ausência, sua indiferença constante, era uma forma de crueldade que corroía por dentro, transformando-a em uma paisagem árida, onde a esperança não ousava brotar. A viuvez para muitos traria o luto, a perda. Para Helena, trouxe a libertação de uma rotina opressiva, mas também a desorientação de quem se viu livre em um campo vazio, sem saber para onde ir. Havia uma solidão diferente agora, sem a presença que causava o vazio, mas com a mesma ausência de si mesma. A decisão de ir à feira naquele sábado molhado foi quase um acidente. Uma necessidade de limão siciliano para a torta de merengue que ela planejava fazer para ninguém em especial, apenas para preencher o tempo. Vestiu seu casaco de lã gasto, de um tom cinza discreto, quase pedindo para não ser notado, e amarrou o lenço de seda prateado sobre os cabelos, não para se embelezar, mas para proteger-se do frio úmido. Os óculos de leitura repousavam na ponta do nariz, e ao sair, sentiu o cheiro da terra molhada misturar-se com o da fumaça dos escapamentos. Uma sinfonia olfativa da cidade que, como sempre, continuava sem ela. As ruas estavam molhadas, reflexos distorcidos de carros e pessoas apressadas dançavam no asfalto. Ela caminhava com a postura curvada dos anos, os ombros ligeiramente caídos, o olhar fixo no chão, evitando os encontros, evitando ser mais uma vez atravessada. A feira era um burburinho de vozes, o alarido dos feirantes, o riso das crianças, o arrastar dos carrinhos. Helena mergulhou naquele mar de gente, uma gota anônima. Ela se movia entre as bancas, seus olhos deslizavam sobre as frutas coloridas, as verduras frescas, as flores vibrantes, mas seu coração permanecia imóvel. Era um ritual, uma obrigação, não um prazer. Escolhia os vegetais com precisão, pesava as frutas com um toque experiente, mas por dentro, o eco da solidão ressoava mais alto do que o barulho da feira. Passou por uma banca de flores. As margaridas brancas, tão simples e delicadas, chamaram sua atenção por um instante.
Lembravam-na dos campos que visitava na infância, antes que o mundo a ensinasse a ser pequena. Um suspiro quase inaudível escapou de seus lábios, mas não se demorou. Flores murchavam, eram um desperdício. Melhor focar no limão siciliano. Foi então que aconteceu. Um movimento brusco de um carrinho de mão, um balançar desajeitado de sua sacola já pesada, e o chão, úmido e traiçoeiro, puxou-lhe o pé. Ela sentiu o corpo cair em câmera lenta, as tangerinas que tinha acabado de comprar escapando da sacola e rolando em direções variadas, laranjas e brilhantes contra o cinza do chão molhado. Seu coração deu um salto assustado, não tanto pela queda iminente, mas pela atenção que o tombo poderia atrair. Ela, que passara a vida evitando ser notada, estava agora prestes a ser o centro de um pequeno espetáculo, antes que pudesse sentir o impacto total ou o constrangimento de ser ajudada por mãos estranhas, uma presença cálida e firme a amparou. Uma mão grande e forte segurou seu braço com gentileza, evitando que ela caísse completamente. O cheiro de terra boa, talvez de chuva e de vida, emanava dele. O corpo dela, tenso e preparado para o choque, relaxou contra o inesperado apoio. Levantou o olhar, as rugas se aprofundando levemente pelo susto, e encontrou um par de olhos castanhos que a fitavam com uma doçura desarmante. Não havia pressa, não havia julgamento, apenas uma genuína preocupação. "Tudo bem, minha senhora?" Quase foi. A voz era calma e grave, como o som de um rio que corre tranquilo. Helena sentiu um calor se espalhar pelo peito, um calor estranho e esquecido. Elias, ele disse seu nome com a naturalidade de quem oferece um copo d'água. Enquanto ele se abaixava para recolher as tangerinas, suas mãos grandes e calejadas de jardineiro aposentado o faziam com uma paciência que ela não via há muito tempo. E então, ele estendeu não apenas as frutas, mas um pequeno buquê de margaridas brancas, as mesmas que ela havia admirado quase sem se dar conta. "Pegue estas. Acabei de comprar, mas parecem mais suas do que minhas." O gesto, tão simples e despretensioso, era como uma rachadura no muro de sua invisibilidade. Era a primeira vez, em anos, que alguém a via. Não a mulher enrugada, não a senhora cinzenta, mas a Helena, por um instante, real e presente. O buquê de margaridas brancas, com seus caules molhados e pétalas delicadas, era um contraponto vívido à garoa fria, prometendo um calor que ela não ousava sonhar. Ele não apenas a amparou da queda, ele a tirou do vazio por um breve, mas significativo momento. As margaridas brancas nas mãos de Helena pareciam irradiar uma luz própria, destoando da garoa e do cinza que a rodeava. O gesto de Elias havia se alojado em algum lugar profundo e esquecido dentro dela, um lugar que Augusto nunca soubera ou quis alcançar. Ela sentiu um formigamento nos dedos que seguravam as flores, uma sensação de realidade quase dolorosa. Levantou os olhos, o rosto marcado pelas linhas da idade e pela surpresa, e encontrou o sorriso calmo de Elias novamente. Havia calor ali, um calor que não queimava, mas aquecia, como o primeiro raio de sol após uma longa noite. "Obrigada", ela sussurrou, a voz rouca pelo desuso em conversas significativas. Eu quase caí?" A frase saiu trêmula, carregando consigo mais do que o susto do tropeço. Carregava o peso de uma vida inteira de quedas silenciosas, de amparos nunca recebidos. Elias apenas assentiu, seus olhos fixos nos dela, não desviando, não se apressando. "A feira é traiçoeira com essa chuva." Acontece. Ele tinha uma bolsa de lona antiga a tiracolo, manchada de terra, e as mãos ásperas que a ajudaram agora se apoiavam nos quadris, um gesto relaxado e confiante. "A senhora está sozinha? Precisa de ajuda com as compras." Helena sentiu um sobressalto. Ajuda? Aquela palavra parecia estranha, quase proibida em seu vocabulário pessoal. A vida a ensinara a carregar seus próprios fardos, a não pedir, a não esperar. Ela balançou a cabeça, um movimento quase imperceptível. Não precisa. Eu me viro." A mentira escorregou fácil de seus lábios, um reflexo condicionado de independência forçada. O cheiro das margaridas, no entanto, parecia contrariar a dureza de suas palavras, insinuando uma doçura que ela tentava esconder. Ele não se moveu. O olhar de Elias permaneceu em Helena, um escrutínio gentil que parecia ignorar as paredes que ela havia erguido. "Tem certeza? Tenho um carro ali perto. Posso dar uma carona. O tempo está piorando." Ele apontou com a cabeça para o céu, que, de fato, começava a descarregar uma chuva mais forte, transformando a garoa em pingos insistentes que batiam no toldo da banca. Um alarme soou dentro dela. Carona? Ir para o carro de um estranho? Isso era algo que as mulheres jovens e despreocupadas faziam. Não ela. Não a Helena invisível, a mulher que o tempo havia tornado obsoleta. Não, eu moro perto." Ela apressou-se a dizer, embora seu apartamento ficasse a uma boa distância da feira.
e a ideia de arrastar as sacolas pesadas sob a chuva crescente parecesse de repente uma tortura. Mas obrigada, pelas flores também. Elias sorriu, um sorriso que iluminou os vincos ao redor de seus olhos. Não por isso. Gosto de margaridas. Ele fez um movimento com a cabeça na direção da rua. Bom, então pelo menos deixe-me acompanhá-la até onde eu puder. Meu carro está logo ali. Posso desviar um pouco para levá-la mais perto de casa, se quiser. O hábito de recusar por educação e medo era tão intrínseco que quase a fez negar de novo. Mas algo no tom de Elias, na sua calma insistência, desarmou sua resistência. Aquele homem não a via como um estorvo ou como alguém a ser evitada. Ele parecia simplesmente vê-la. E a chuva, agora sim, começava a encharcar seu casaco. Ah, tudo bem. Helena cedeu, a voz mais suave do que esperava. Só um trecho, então. Enquanto caminhavam lado a lado pelo chão molhado da feira, Elias falava sobre o tempo, sobre o preço das frutas, sobre um novo jardim que estava ajudando a planejar. Conversas banais, mas em sua voz havia um tom que era tudo, menos banal. Ele falava com ela, não para ela. E quando a chuva apertou um pouco mais, Elias, sem dizer uma palavra, estendeu a própria mão e segurou a alça da sacola mais pesada de Helena, pegando-a para si. Ela sentiu um choque elétrico percorrer seu braço. Ninguém, nem mesmo Augusto, em seus poucos momentos de cavalheirismo, havia feito um gesto tão espontâneo de cuidado para com ela. Naquele momento, não havia obrigação, não havia formalidade, apenas a mão dele estendendo-se para aliviar o peso que ela carregava. O coração de Helena começou a bater um pouco mais rápido, um ritmo que há muito havia esquecido. Eles chegaram ao carro dele, um sedã antigo, mas bem cuidado, com um cheiro suave de tabaco e um toque de terra fresca, como o próprio Elias. E então, ele fez algo que a deixou ainda mais desorientada. Abriu a porta do passageiro para ela. Para ela. Helena parou, as margaridas ainda em suas mãos, e olhou para a porta aberta, para o espaço que ele gentilmente lhe oferecia. Não, não precisa. Eu posso abrir, ela murmurou, sentindo-se estranhamente envergonhada. Como se aquele gesto de deferência fosse algo que ela não merecia, ou que a denunciaria como uma mulher fora de época, incapaz de gestos simples. Eu sou velha para essas coisas, Elias. Não sou uma moça a ser cortejada. O tom de sua voz carregava um amargo lamento. A convicção de que ela era invisível, desprovida de atrativos, e que qualquer gesto de cuidado para com ela seria, no mínimo, um engano. Elias parou, a mão ainda na maçaneta, e virou-se para encará-la. Seus olhos castanhos eram sérios agora, mas ainda cheios de uma bondade inabalável. O cheiro de chuva e asfalto molhado se misturava ao cheiro doce das margaridas. Velha, eu vejo uma mulher com olhos que já viram muito, com uma história interessante, e que merece ser tratada com carinho, Helena. Ele fez uma pausa, o olhar ainda fixo no dela, penetrando as camadas de anos de autonegação. Não é sobre ser moça ou velha, é sobre ser gente. E eu vejo você. Vejo você de verdade, Helena. Aquelas palavras, eu vejo você, atingiram-na com a força de um soco no estômago, mas um soco que liberava algo preso há muito tempo. Ninguém, nunca, havia dito algo assim para ela. Augusto a via como um serviço, um objeto. O mundo a via como uma sombra. Mas Elias a via. E o calor que se espalhava em seu peito agora não era mais apenas um formigamento, mas uma chama, pequena e hesitante, mas real. Ela piscou, sentindo os olhos marejados, a chuva disfarçando as lágrimas não derramadas. A mão de Elias se estendeu novamente. Não para tocar, mas para guiar. Vamos, entre. Não se molhe mais. Helena entrou no carro, o assento macio e o cheiro aconchegante a envolvendo. Elias fechou a porta com um clique suave, um som que, para ela, parecia fechar a porta de um passado de invisibilidade e abrir uma fresta para algo novo. Enquanto ele rodeava o carro e entrava no banco do motorista, ela apertou o buquê de margaridas contra o peito. As flores, tão delicadas, pareciam conter a promessa de que talvez o muro de sua solidão pudesse afinal ter uma rachadura. A viagem de carro foi curta, mas cada segundo dela foi um ato de cuidado, uma inversão completa da vida que ela conhecia. Ele dirigiu devagar, atento, e quando parou em frente ao prédio dela, novamente abriu a porta para ela, esperando que ela saísse antes de estender a sacola com as compras restantes. Pronto, disse ele, seu sorriso caloroso novamente. Em segurança. Helena sentia-se zonza, como se tivesse acabado de sair de um sonho. Elias, muito obrigada por tudo. As margaridas ainda estavam em suas mãos, um testemunho silencioso daquele encontro inesperado. Ele acenou com a cabeça. Não há de quê, Helena. Foi um prazer.
Ele parou por um instante, o olhar novamente fixo no dela. Quem sabe a gente não se encontra de novo na feira, ou em outro lugar? Gosto da sua companhia. A frase tão simples fez o coração de Helena saltar. Gosto da sua companhia. Ela, cuja companhia ninguém parecia querer ou sequer notar. Talvez, ela conseguiu dizer, um pequeno fio de esperança se tecendo em sua voz hesitante. Enquanto ele acenava e partia, ela ficou ali, sob o respingo da chuva que agora diminuía, segurando as flores, sentindo o peso da sacola em sua outra mão e o peso, ou a leveza, daquelas palavras que pareciam ter redefinido sua existência. Eu vejo você. Ela não era mais invisível, pelo menos não para Elias, e essa constatação, pela primeira vez em muito tempo, a fez sentir-se, não velha ou decepcionante, mas viva. As margaridas ainda em suas mãos, Helena subiu os lances de escada, o cheiro de mofo e desinfetante do prédio parecendo um pouco menos opressivo. Abriu a porta do apartamento e depositou as flores em um copo com água na mesa da cozinha, as pétalas brancas um farol de esperança em meio à palidez do ambiente. O silêncio da casa, antes um companheiro constante, agora parecia ter uma nova nuance, como se as paredes ainda ressoassem com as palavras de Elias. Eu vejo você? Aquela frase ecoava em sua mente, um mantra gentil que desfazia a névoa de sua invisibilidade. Ela se sentou na poltrona da sala, ainda com o casaco molhado, e fechou os olhos. A imagem de Elias, seu sorriso tranquilo, suas mãos calejadas, a gentileza em seu olhar, preencheu sua mente. Era uma sensação estranha, quase avassaladora, essa de ser vista, de ser cuidada. A vida inteira ela havia sido o pilar, o esteio invisível. Cuidou de Augusto, de suas manias, de sua frieza, cuidou da casa, das contas, da rotina, cuidou do filho, Marcelo, desde a infância até a vida adulta, abdicando de seus próprios sonhos e desejos para garantir que ele tivesse o que precisava. Agora, com Marcelo já casado e morando em outra cidade, a rotina de Helena se resumira a continuar cuidando das lembranças, das obrigações autoimpostas e da solidão. O telefone tocou, tirando-a de seus devaneios. Era Marcelo. Mãe, tudo bem? Não te ligo há um tempo. A correria, você sabe. A voz dele era apressada, um eco distante da atenção que Elias lhe dera minutos antes. Tudo bem, meu filho? Fui à feira, a chuva apertou, mas já cheguei. Ela tentou soar natural, mas a emoção do encontro com Elias ainda a fazia hesitar. Marcelo soltou um suspiro de alívio, já mudando de assunto. Mãe, a Cláudia, minha esposa, está perguntando sobre a receita daquela sua torta de limão siciliano. Poderia me passar por e-mail? Era sempre assim. As conversas giravam em torno das necessidades deles, das conveniências deles. Claro, meu filho. Eu anoto e te mando. Ótimo. Obrigado, mãe. Bem, preciso ir. A reunião está começando. Beijo. E antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, a ligação foi encerrada. Helena segurava o telefone, o som do tush no ar preenchendo o vazio. Nem sequer perguntou se ela precisava de algo, se estava realmente bem depois da chuva. Era sempre ela dando, eles recebendo. Os dias que se seguiram foram pontuados por uma estranha dualidade. Por um lado, a leveza da possibilidade que Elias havia plantado. Por outro, o peso das décadas de autoanulação. Ela viu Elias novamente na padaria, num encontro casual, que ambos sabiam não ser tão casual assim. Ele ofereceu um café e ela, pela primeira vez em muito tempo, aceitou sem hesitar. Sentaram-se a uma pequena mesa perto da janela, observando o movimento da rua enquanto conversavam sobre trivialidades, mas com um subtexto de conexão que Helena não tinha com ninguém há anos. A risada dele era um som agradável e seus olhos, os olhos de Elias, tinham uma forma de fazê-la sentir-se interessante, relevante. Mãe, eu não quero me intrometer, começou Marcelo, durante uma de suas ligações semanais, semanas depois do primeiro encontro, quando Helena já havia saído para alguns passeios com Elias, ao parque, a um museu pequeno, sempre em lugares públicos, com a cautela de quem se aventura em terreno desconhecido. Mas a vizinha comentou que tem te visto com um homem. Um senhor. Helena sentiu um arrepio na espinha. A velha sensação de ser fiscalizada, de ter suas ações julgadas, retornou. É o Elias, meu filho, um amigo que conheci na feira. Amigo? Mãe, por favor, a senhora já está numa idade. Não seja ingênua. Esses homens por aí só querem saber do dinheiro das velhas, de onde ele é, o que ele faz. Você não conhece a vida dele. A voz de Marcelo, embora do outro lado da linha, parecia encher o apartamento de julgamento. A senhora tem sua aposentadoria, sua casa. Tome cuidado. A cada palavra, Helena sentia o muro da invisibilidade sendo reconstruído, mas dessa vez as pedras não eram de cimento, mas de raiva. O calor que Elias havia acendido em seu peito começou a queimar com uma indignação justa. Ela não era uma criança. Ela não era uma velha tola.
Ela era uma mulher que havia vivido uma vida inteira de renúncias. E agora, talvez, estivesse prestes a desfrutar de um pouco de luz. Marcelo! A voz de Helena saiu firme, mais firme do que ela esperava, surpreendendo a si mesma. Elias é um homem decente. Ele me trata com respeito. E, francamente, eu não preciso de conselhos sobre a vida amorosa ou sobre a falta dela. Eu passei a vida inteira vivendo para você, para seu pai, para esta casa. Agora, meu filho, é a minha vez. Ela sentiu as palavras saírem como uma avalanche, libertando anos de ressentimento silencioso. Eu tenho o direito de ter um amigo, de ter companhia, de ter o que for que a vida ainda possa me oferecer. Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. Marcelo não estava acostumado a essa Helena. Ele estava acostumado à mãe que acatava, que a sentia, que se sacrificava. Mãe, eu só me preocupo com a senhora. Ele tentou argumentar, a voz agora um pouco menos autoritária. Preocupe-se com a sua vida, Marcelo. Da minha, eu cuido. E se eu quiser tomar um café, ir ao cinema ou simplesmente conversar com alguém que me veja, eu vou. Tenha um bom dia. E com a mão trêmula, mas a alma em chamas, Helena desligou o telefone. Era a primeira vez em sua vida que ela se recusava a se curvar aos desejos de seu filho, a primeira vez que reivindicava seu próprio espaço, sua própria felicidade. Naquela mesma tarde, Helena ligou para Cecília, sua amiga de longa data, viúva como ela, mas com um espírito indomável que sempre a inspirara. Cissa, eu discuti com Marcelo. Por causa do Elias. Cecília soltou uma risada sonora do outro lado da linha. Finalmente, aquela criatura só pensa no próprio umbigo, e você, minha querida, sempre aceitou tudo calada. E esse Elias, como ele é? Me conta tudo. Helenas então contou a Cecília sobre Elias, sobre a gentileza, sobre as margaridas, sobre as palavras "eu vejo você". A cada detalhe, Cecília exclamava, validando os sentimentos de Helena. "Helena, minha querida", Cecília disse, a voz agora mais séria, mas ainda vibrante. "Você passou a vida toda sob um véu de invisibilidade que seu marido e seu filho te impuseram. Você merece ser vista. Você merece ser amada. Não importa a idade, não importa as rugas, o amor, a companhia, a troca. Isso não tem prazo de validade. Vai viver, menina. Deixa esse menino reclamar. A vida é sua, e ela é agora." As palavras de Cecília foram como um bálsamo, uma permissão, um empurrão gentil para o novo. Ela se sentiu leve, quase levitando. Aquele dia foi um divisor de águas. Ela que havia confrontado o fantasma do passado e a sombra do julgamento. E havia escolhido a si mesma. A primeira noite de intimidade com Elias não foi repentina. Foi um processo lento, de mãos que se roçavam com delicadeza, de olhares que se aprofundavam, de conversas sussurradas que revelavam medos e anseios guardados há décadas. Aconteceu na casa dele, um apartamento aconchegante com cheiro de livros e terra molhada e luzes mais quentes do que as dela. A chuva fina batia na janela, uma canção de ninar para a vulnerabilidade que Helena sentia. Quando Elias a convidou para ficar, a hesitação invadiu Helena. O medo de ser vista, de ser avaliada, de ser rejeitada por um corpo que o tempo havia marcado. As rugas profundas ao redor dos olhos, as linhas na testa, a flacidez na pele dos braços, os seios que já não eram firmes, as cicatrizes silenciosas de uma vida. Ela havia se escondido por tanto tempo, mesmo de si mesma. Como permitir que outro a visse em sua totalidade, em sua crueza? Elias, ela sussurrou, a voz quase inaudível, o medo em seus olhos mais denso que a chuva lá fora. Eu tenho medo de te decepcionar. Não sou mais a mulher que eu era. Meu corpo. Ele a interrompeu suavemente, aproximando-se, suas mãos grandes e gentis pegando as dela. Seus dedos entrelaçaram-se nos dela, um toque que era mais uma promessa do que uma posse. Os olhos castanhos de Elias, sempre tão serenos, olharam profundamente para os dela. "Helena", ele disse, sua voz suave, um bálsamo para sua alma agitada. "Sua presença já me completa. Não há decepção em você. Eu não procuro por uma versão de você no passado. Eu procuro por você, por quem você é agora, com todas as suas histórias, todas as suas marcas. Para mim, cada linha em seu rosto, cada fio prateado, conta a história de uma mulher forte, resiliente, bonita. Deixe-me ver essa beleza. Deixe-me ver você." As palavras de Elias eram como um cobertor quente, envolvendo-a, dissolvendo as camadas de medo e vergonha que a sufocavam. Ela sentiu uma lágrima escorrer, não de tristeza, mas de um alívio avassalador. Era a aceitação que ela nunca soubera que precisava. Ele a despiria não apenas de suas roupas, mas de suas defesas, de seus medos mais profundos. Naquela noite, sob a luz suave do abajur. Cada toque de Elias era uma carícia de cura.
Seus dedos percorriam a pele de Helena com reverência. Cada ruga, cada linha, não como defeitos, mas como mapas de uma vida vivida. O beijo dele era paciente, gentil, explorando o terreno de uma intimidade que há muito estava dormente. Ele a abraçou, o corpo dele, quente e protetor, acolhendo-o dela. O sexo não foi uma explosão de juventude, mas uma redescoberta de que ela ainda tinha um corpo, que ainda podia sentir prazer, que ainda era desejada. Era um ato de profunda intimidade emocional, um sussurro de alma para alma, onde o toque não era apenas físico, mas um reconhecimento, uma validação. Ela se sentiu não apenas vista, mas adorada em toda a sua complexidade, em toda a sua verdade. Naquele abraço, Helena descobriu que, sim, ainda estava viva e que o amor, o verdadeiro amor, podia de fato curar. A notícia, como um incêndio em pasto seco, não tardou a chegar aos ouvidos que ela menos desejava que ouvissem. Seu filho Marcos, o prático, o sempre preocupado com as aparências, ligou com a voz tensa, carregada de uma incredulidade que beirava o desdém. Mãe, é sério isso? Esse homem? Que bobagem é essa de passeios de barco e viagens? A senhora mal o conhece. Que ridículo. O que ele quer? Seu dinheiro? É óbvio, não é? Cada palavra era uma picada, um dardo envenenado que tentava levá-la de volta ao lugar de onde lutava para sair. O lugar da renúncia, do sacrifício silencioso, da mulher que existia em função dos outros. O velho nó na garganta apertou. As mãos tremeram levemente. A dúvida, a culpa, sombras antigas, tentaram se esgueirar de volta para sua mente, ameaçando ofuscar a luz recém-descoberta. Passou a vida inteira aceitando a crítica velada, a desaprovação de quem se sentia no direito de ditar sua existência. Estar ali, novamente, sob o escrutínio do filho que ela tanto amava, era excruciante, mas desta vez algo era diferente. A voz de sua amiga Lúcia ressoou em sua memória, um bálsamo para a ferida aberta pelas palavras de Marcos. Não dê ouvidos a ele, Clara. Ele está acostumado a te ver de um jeito, a te encaixar numa caixa que ele mesmo construiu. Mas você não é mais a mesma. Você merece o sol, a alegria, o que a vida ainda tem de bom. Vai viver, menina. O tempo não espera por ninguém e você esperou demais. Ele nunca vai entender, porque ele não viveu o que você viveu, não sentiu o que você sente. É a sua vez. As palavras de Lúcia, antes um sussurro, tornaram-se um grito dentro dela, alimentando uma coragem que ela pensava ter perdido para sempre. A melancolia da vida pregressa, dos anos de sombra, deu lugar a uma determinação firme. Olhou para o telefone, para a tela apagada que a lembrava da ligação de Marcos, e sentiu uma nova força. Respirou fundo, o ar enchendo seus pulmões com uma clareza que há muito não sentia. Não havia mais espaço para a hesitação. Ligou de volta para Marcos, o coração batendo forte, mas a voz, para sua própria surpresa, soou firme, desprovida daquele tom pedinte ou apologético que ele estava acostumado a ouvir. Marcos, eu passei a vida inteira vivendo para vocês. Para seu pai, para você, para sua irmã, abrindo mão das minhas vontades, das minhas cores, das minhas próprias alegrias, para que a vida de vocês fosse mais fácil, mais completa. Eu fiz tudo o que uma mãe poderia fazer e não me arrependo de nada disso. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que posso viver para mim. Sinto que ainda há vida em mim que merece ser vivida plenamente, não nos bastidores da vida de ninguém. É a minha vez, Marcos. A minha vez de ser feliz de um jeito que nunca fui. Se você não consegue entender isso, se você só enxerga interesses ou ridículo, onde há apenas um desejo sincero de recomeçar, então é um problema seu, não meu. Eu não vou mais me desculpar por existir, por desejar, por viver. Houve um silêncio do outro lado da linha, denso e carregado, que ela não se preocupou em preencher. Pela primeira vez, ela não se encolheu diante dele. Desligou. Sentiu um peso enorme se desprender dos ombros, um fardo que ela carregava desde a juventude, desde que aprendera a colocar as necessidades alheias acima das suas. Uma lágrima escorreu, mas não era de tristeza ou arrependimento. Era de alívio, de uma liberdade agridoce que finalmente a alcançava. Naquela noite, sob a penumbra suave do quarto, Clara sentiu-se como uma adolescente novamente, misturando nervosismo e uma excitação contida. Ricardo a esperava na cama, à luz do abajur desenhando sombras suaves em seu rosto. Ela tirou a roupa devagar. Cada botão desfeito era um convite à vulnerabilidade. O espelho do armário, embaçado, ainda assim parecia refletir os anos, as marcas da maternidade, do tempo. Sentiu a habitual vergonha invadir seu corpo, o desejo instintivo de se cobrir, de esconder as imperfeições, as curvas que já não eram as da juventude, a pele que contava uma história longa e por vezes dolorosa. Mas quando ele estendeu a mão para ela, e seus olhos fixaram-se nos dela com uma ternura que ela jamais imaginou ser possível,
A dúvida se desfez. Ele a puxou gentilmente para perto, e seu toque era reverente, como se ela fosse a coisa mais preciosa que ele já havia contemplado. Não havia julgamento em seu olhar, apenas adoração. As mãos dele percorreram sua pele com uma suavidade que acalmava cada medo, cada insegurança. Você é linda, Clara. Absolutamente linda, ele sussurrou, e em seu tom não havia o menor traço de mentira. Pela primeira vez em décadas, talvez em toda a sua vida, Clara sentiu-se vista, verdadeiramente vista, não apenas como um corpo funcional, mas como uma mulher desejável, amada, inteira. As lágrimas que escorreram não eram mais de alívio agridoce, mas de pura gratidão e uma esperança que incendiava cada célula de seu ser. Naqueles braços, envolta naquela adoração inesperada, ela soube que havia feito a escolha certa, que havia, finalmente, escolhido a si mesma. O convite de Manuel pairava no ar, uma promessa tênue de algo que ela não sabia mais se merecia ou se era capaz de buscar. As palavras dele, simples e diretas, ressoavam nos cômodos vazios de sua casa, mas a hesitação não vinha dele. Vinha de dentro dela, daquelas vozes silenciosas que a haviam moldado por décadas. Por um instante, a imagem de seus filhos surgiu. As expectativas não ditas, os olhares de julgamento que antecipava. Um frio na barriga, uma mistura de excitação e pavor, embrulhava seu estômago. O telefone tocou, rompendo a quietude de seus pensamentos. Era Roberto, seu filho mais velho. Sua voz, ao telefone, carregava um tom de autoridade disfarçada de preocupação. Mãe, soube que tem andado com aquele sujeito. Manuel, não é? Veja bem, a senhora precisa ter cuidado. Ele não tem nada a perder. Pessoas assim, de repente, ficam interessadas no patrimônio dos outros. A senhora tem suas economias, a casa. Que ridículo uma mulher da sua idade se expondo desse jeito. A cada palavra, um tijolo de ressentimento era adicionado ao muro que ele tentava construir ao redor dela. Ela podia sentir apontada, o velho reflexo de se encolher, de justificar-se, mas algo havia mudado. Uma pequena chama, acesa nas últimas semanas, ardia agora mais forte. Bob, não é da sua conta, ela conseguiu dizer, a voz firme apesar da leve trepidação. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Mãe, por favor, a senhora sempre foi tão sensata. Isso é um capricho, uma fase, ou pior, um golpe. Pense na reputação da família, o que as pessoas vão dizer. A ligação terminou com um ardor no peito, uma mistura de raiva e a velha, familiar culpa. Ela se sentou no sofá, a cabeça entre as mãos. Estaria errada? Seria um delírio de velhice? Uma busca desesperada por algo que não existia? As vozes de dentro e de fora pareciam conspirar para puxá-la de volta ao ninho seguro, mas solitário, que havia construído. Ligou para Lúcia. Sua amiga atendeu no segundo toque, a voz cheia de vivacidade. E aí, menina? Novidades? Saiu com o tal Manuel? Lúcia, Roberto ligou. Falou absurdos. Disse que Manuel quer meu dinheiro, que estou ridícula. A voz dela embargou. Houve um silêncio do outro lado. E então a voz de Lúcia, carregada de uma sabedoria que só a vida podia dar, soou como um sino claro. E o que você vai fazer? Deixar que as frustrações do seu filho, ou as suposições dele, ditem a sua vida? A vida é agora, minha amiga. Você passou a vida inteira se doando, criando filhos, cuidando do marido, da casa. Onde está você nessa equação? Ninguém vive por você. Ninguém sente por você. É a sua vez, menina. Vai viver. Se ele quer seu dinheiro, ele vai dizer. Se ele quer seu amor, ele vai mostrar. Mas não se prive de sentir de novo, de experimentar, por medo do que os outros vão pensar ou dizer. Que se danem todos. Eles não vivem sua solidão à noite, não pagam suas contas emocionais. Vai viver, Maria. As palavras de Lúcia foram um bálsamo e um empurrão. Elas cortaram a névoa de dúvida, revelando um caminho que, embora assustador, era dela. Ela desligou o telefone com uma nova respiração, sentindo o ar fresco preencher seus pulmões. Sim, era sua vez. No dia seguinte, Roberto apareceu em sua casa, a expressão carregada de desaprovação. Mãe, precisamos conversar seriamente sobre isso. Não é tarde para recuar. Pense nas consequências. Ela o olhou nos olhos, a postura ereta, uma força que ele não via nela há anos, talvez nunca. Roberto, ela começou, a voz calma, mas com uma rocha por baixo. Eu passei a vida vivendo para vocês. Desde que nasceram, cada decisão, cada passo meu, foi pensando no bem-estar de vocês, no futuro de vocês, na reputação de vocês. Sacrifiquei meus próprios sonhos, minhas próprias vontades para que vocês tivessem tudo. Seu pai foi um bom homem, mas os últimos anos foram meus. Eu não me arrependo do que fiz, mas a verdade é que nunca vivi para mim. E agora, pela primeira vez em muito tempo, sinto que posso, que devo. Então, entenda bem, eu passei a vida vivendo para vocês.
Agora é minha vez. Não há nada a recuar. Minha vida é minha. Minhas escolhas são minhas. E eu não vou permitir que o medo ou o julgamento de ninguém me impeça de buscar a felicidade que, talvez, eu nem soubesse que me era permitida. Roberto tentou argumentar, mas as palavras pareciam se dissolver no ar diante daquela parede de determinação. Ele a viu, não mais como a mãe complacente de sempre, mas como uma mulher inteira, com desejos próprios e uma vontade inabalável. Ele saiu, derrotado e talvez um pouco atordoado, deixando um silêncio diferente no ar, não mais opressor, mas libertador. A primeira noite. Manuel a convidou para jantar em sua casa, uma refeição simples, preparada por ele, mas cheia de uma ternura que a desarmava. A conversa fluiu, leve e profunda, sobre a vida, os livros que amavam, as memórias que os perseguiam. O vinho ajudava a soltar as amarras da timidez, mas o nervosismo dela era palpável. A perspectiva de uma intimidade física, algo que ela não experimentava há mais de uma década, era assustadora. Seu corpo, marcado pelo tempo, pelas gestações, pela gravidade, era uma tela de inseguranças. Ela se via através dos olhos dele e temia o que ele veria, ou o que ela veria refletido no olhar dele. A memória de outros toques, outras intimidades que se tornaram rotina, sem paixão, era um fantasma. Seria ela aceitável? Desejável? As rugas ao redor dos olhos, a pele que já não tinha o mesmo viço, as marcas invisíveis de uma vida dedicada aos outros. Ele a guiou suavemente até o quarto, as mãos dele segurando as dela, um calor tranquilizador. A luz era suave, difusa, gentil. Ao se despir, cada peça de roupa que caía era um pedaço da sua armadura, revelando não apenas a pele, mas as vulnerabilidades guardadas. O medo de ser vista nua era uma muralha, construída ao longo dos anos, erguida por autocríticas e a sensação de que seu corpo já não era digno de desejo. Ela hesitou, os olhos fixos nos dele, procurando qualquer sinal de decepção, de rejeição. Mas o que encontrou não foi julgamento, mas um olhar de adoração tão puro, tão profundo, que a fez engolir em seco. Manuel se aproximou, e não foi com um gesto voraz, mas com uma reverência. Ele tocou seu rosto, depois seus cabelos grisalhos que se espalhavam pelo travesseiro, e então, com a ponta dos dedos, traçou o contorno de suas clavículas, seus ombros, a curva de sua cintura. Seus toques não eram apressados, mas uma exploração cuidadosa, um reconhecimento de cada parte dela. Você é linda, Maria, ele sussurrou, a voz rouca, e a convicção em suas palavras dissolveu anos de inseguranças. O alívio foi avassalador, quente e inundante. Não era apenas o toque físico, mas a sensação de ser vista, realmente vista, por dentro e por fora, e ser amada por tudo o que era, incluindo as marcas do tempo. Não havia vergonha, apenas aceitação, ternura. Ele beijou cada ruga, cada linha, como se fossem mapas de uma vida rica, valorosa. Ela sentiu as barreiras caírem, a respiração se aprofundar, o corpo relaxar sob o carinho dele. A intimidade não era mais sobre um corpo jovem e perfeito, mas sobre a conexão de duas almas, de dois corações que, em idade avançada, encontraram um ao outro com uma nova e profunda gratidão. Naquele abraço, naquele momento de entrega, ela não era apenas uma mulher madura, ou uma mãe, ou uma viúva. Ela era Maria, inteira, amada, e pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente viva. Era um novo amanhecer, um lembrete de que a vida, afinal, era para ser vivida em todas as suas fases, com todas as suas surpresas, e a coragem de abraçá-las. A melancolia da perda e do tempo que passou se misturava agora com uma esperança renovada, doce e inesperada. Um sopro de vida que prometia infinitas possibilidades. A primeira noite com Manuel foi um portal, uma passagem para um território que Maria julgava há muito fechado para ela. Não apenas a intimidade física, que se revelou terna e reveladora, mas a intimidade da alma, do olhar que havia sem filtros, sem as lentes pesadas do dever ou da história. Depois daquele encontro, o relacionamento entre eles se solidificou com uma naturalidade que a surpreendeu. As conversas noturnas ao telefone se transformaram em manhãs compartilhadas, em cafés com cheiro de promessa e de risadas. Eles passeavam de mãos dadas pelas ruas da cidade, sem se importar com os olhares curiosos ou os cochichos. Manuel era a personificação da leveza que ela precisava. Ele a encorajava a rir mais alto, a dançar na sala de estar, ao som de velhas canções, a se permitir o prazer sem culpa. A vida de Maria, antes cinzenta em suas rotinas, começou a adquirir cores vibrantes. Ela notava detalhes que antes passavam despercebidos. O canto de um pássaro na janela, o aroma da chuva que se anunciava, a textura de uma folha caída. Mas a mudança mais profunda começou a germinar dentro dela. Um desconforto crescente com o que antes era sua âncora, o emprego.
Há anos ela trabalhava em uma contabilidade, organizando papéis, preenchendo formulários, lidando com números e prazos que lhe sugavam a energia e a alma. Era um trabalho estável, sim, mas vazio de significado. Durante anos, a segurança financeira para os filhos e a si mesma fora a prioridade, a justificativa para suportar a monotonia e a atmosfera opressora do escritório. Agora, a cada manhã, o pensamento de enfrentar mais um dia ali se tornava quase insuportável. Manuel, percebendo sua angústia silenciosa, nunca a pressionou, mas suas palavras eram um convite à liberdade. O que te faz sorrir, Maria? O que você faria se o dinheiro não fosse a única preocupação? Ele a havia instigado a pensar em si, em seus próprios anseios, algo que ela havia enterrado sob camadas de obrigações. E então, em uma tarde chuvosa, enquanto organizava uma pilha de notas fiscais, ela teve um estalo. Uma imagem veio à sua mente. A velha caixa de tintas a óleo que a mãe lhe dera na juventude, esquecida no fundo de um armário. Ela sempre gostou de desenhar, de misturar cores, mas a vida de esposa e mãe tomara todo o seu tempo. Agora, a ideia de pegar um pincel novamente, de criar algo com as próprias mãos, acendeu uma chama que parecia extinta. Naquele dia, ao voltar para casa, ela ligou para o escritório e pediu demissão, sem pré-aviso, sem longas explicações. A voz da gerente, surpresa e irritada, não a abalou. Uma sensação de leveza indescritível invadiu-a, como se um peso ancestral houvesse sido removido de seus ombros. Foi um ato impulsivo, sim, mas era a impulsividade da liberdade, da autoafirmação. Ela não tinha um plano B financeiro grandioso, apenas a certeza de que a infelicidade não era mais uma opção. Na semana seguinte, a caixa de tintas e alguns pincéis novos estavam sobre a mesa da sala. Ela começou com formas simples, paisagens que via da janela, o rosto de Manuel em suas memórias. No início, as mãos tremiam, a técnica era enferrujada, mas a cada pincelada, a cada cor que surgia na tela, um pedaço dela desabrochava. A melancolia de um passado de renúncias encontrava consolo na beleza que ela agora era capaz de criar. A esperança se materializava em cores e formas. O relacionamento de Maria com Manuel não era o único que florescia. Ele a levou para conhecer sua família, um passo que para ela era carregado de ansiedade. O contraste com a reação de seu filho Roberto ainda era uma ferida aberta. O que a família de Manuel pensaria dela? Uma mulher mais velha, recém-chegada na vida dele? A casa de Manuel era sempre cheia de risadas e o aroma de comida caseira. Seus 2 filhos, Ricardo e Sofia, eram adultos com vidas estabelecidas e um carinho evidente pelo pai. Ricardo, o mais velho, um homem de 40 e poucos anos com um sorriso fácil, foi o primeiro a se aproximar. Pai nunca foi tão feliz, ele disse a Maria em um dos jantares em família. Um brilho de aprovação nos olhos. É bom ver isso. Sofia, a filha, tinha uma vivacidade que Maria admirava. Ela era artista, designer, e logo as duas encontraram um elo na paixão recém-descoberta de Maria pela pintura. Sofia a encorajava, dando dicas sobre materiais e técnicas, e a convidou para visitar seu ateliê. A aceitação deles foi um bálsamo. Não havia julgamento, apenas a alegria genuína de ver o pai feliz. Mas foi a mãe de Manuel, Dona Aurora, uma senhora de quase 90 anos com olhos vivos e uma mente afiada, quem tocou a alma de Maria de uma forma inesperada. Ela era a personificação da sabedoria tranquila. Em seu primeiro encontro, Dona Aurora a abraçou calorosamente. O cheiro de lavanda e talco antigo envolvendo Maria. Ela sentou-se ao lado de Maria, segurando-lhe a mão enrugada, e disse com um sorriso gentil: Maria, seja bem-vinda. Meu Manuelito sempre teve um coração grande, mas nunca o vi tão completo. A vida tem dessas coisas, não é? A gente pensa que já viveu tudo, que já sentiu tudo e de repente ela nos surpreende. Não se culpe por encontrar a felicidade, minha filha. Ninguém tem o direito de roubar a sua alegria. O tempo não volta, mas a felicidade sempre encontra um jeito de chegar. Basta a gente abrir a porta. As palavras de Dona Aurora, proferidas com a autoridade de quem viveu muitas primaveras e invernos, ressoaram em Maria. Era a bênção de uma figura materna, uma aceitação incondicional que ela não percebia o quanto ansiava. A melancolia do passado, da mãe que partiu cedo, da sensação de nunca ter tido uma figura feminina tão compreensiva, misturava-se agora com a esperança de uma nova família. Ali, entre as risadas, os conselhos e o carinho genuíno, Maria percebeu que não estava apenas construindo um relacionamento amoroso, mas estava tecendo uma nova tapeçaria de vida, com fios de afeto, aceitação e, acima de tudo, a coragem de ser ela mesma. As dores do passado não desapareceriam, mas agora elas eram temperadas pela doce melodia de um presente redescoberto. Um presente onde a vida, em sua plenitude, ainda tinha muito a oferecer. Ela não era mais apenas a Maria que existia para os outros. Era Maria, a pintora em formação,
A amante, a amiga, a filha, a mulher que finalmente se permitia viver. Os anos voaram como folhas levadas pelo vento, 4 ou talvez 5 deles, desde o dia em que Maria ousou pedir demissão, desde a noite em que Manuel a viu inteira, desde a primeira pincelada de cor em sua tela em branco. A casa que antes era um refúgio solitário, ecoando lembranças e silêncios, transformou-se num vibrante ponto de encontro. O ateliê que ela montou no antigo quarto de hóspedes agora transbordava de quadros coloridos, alguns inacabados, outros vendidos em pequenas exposições locais, fruto de sua paixão redescoberta. Não havia riqueza material, mas uma abundância de propósito e alegria. As paredes da sala, outrora vazias, exibiam agora não apenas suas próprias obras, mas também desenhos feitos por pequenas mãos. Os netos de Manuel e, eventualmente, um ou outro neto de Maria, que, com o tempo e a distância, vinha visitá-la, corriam livremente, trazendo consigo a algazarra da infância. O cheiro de tinta, a óleo e água rás misturava-se ao aroma de bolo fresco, assando no forno, de café coado e do perfume das flores que Manuel cultivava no jardim. A vida se desdobrava em pequenos rituais. Manhãs de sol na varanda, tardes de pintura silenciosa com Sofia, o riso de Ricardo ao contar uma piada durante o almoço de domingo e as conversas com Dona Aurora, que, embora mais frágil, ainda oferecia pérolas de sabedoria em momentos inesperados. As viagens grandiosas não eram parte de suas vidas, mas as pequenas jornadas eram tesouros. Finais de semana na praia, onde as ondas murmuravam segredos e o sal beijava a pele. Passeios pelo interior, visitando pequenas cidades históricas, provando doces caseiros e admirando a arquitetura antiga. Em cada pôr do sol compartilhado, em cada mão apertada sobre a areia fria, em cada sorriso trocado, havia uma plenitude que antes lhe parecia inatingível. Maria aprendeu a amar as linhas em seu rosto, a textura de sua pele, as imperfeições que, para Manuel, eram mapas de sua história. Ela se olhava no espelho não com resignação, mas com aceitação, e via uma mulher que florescia, que se permitia ser feliz. A melancolia, que outrora era uma sombra constante, agora era apenas um véu translúcido, lembrando-a da jornada, mas não a impedindo de ver a luz. A esperança não era mais uma quimera distante, mas uma presença palpável em cada novo dia. Certa manhã, enquanto Manuel lia o jornal e ela tomava seu chá, olhando a luz do sol inundar a sala, Maria teve uma epifania. Não foi sorte. Não foi um acaso milagroso que um dia um homem surgisse para resgatá-la da invisibilidade. Não, foi escolha. A escolha de ouvir a amiga Lúcia, a escolha de enfrentar o filho, a escolha de sair de um emprego que a matava aos poucos, a escolha de pegar um pincel, a escolha de se permitir ser vista, de se permitir amar e ser amada, apesar dos medos, das incertezas e das marcas do tempo. Lembrou-se das noites em que a solidão pesava tanto que mal conseguia respirar, da sensação de ter se tornado invisível, primeiro para o marido absorvido pela doença, depois para os filhos que seguiram suas próprias vidas, e finalmente para si mesma. A sociedade, em sua pressa juvenil, parecia ignorar as mulheres mais velhas, relegando-as a um papel secundário, sem desejo, sem voz, sem futuro. Mas a vida era muito maior e mais complexa do que qualquer rótulo. A vida, ela aprendeu, continuava a oferecer oportunidades, bastava a coragem de agarrá-las. E você? Já se sentiu invisível? Já sentiu que o mundo te esqueceu, que suas chances de felicidade já haviam passado, que seu corpo, sua história, sua alma não eram mais dignos de amor e atenção? Se essa história te deu um pálpito de esperança, se fez seu coração apertar e sonhar de novo, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário e compartilha com aquela amiga que precisa ler isso, porque esta é a verdade que Maria descobriu e que ecoa em cada pincelada de sua vida renovada. Nunca é tarde para ser amada. Nunca é tarde para florescer. Nunca é tarde para finalmente ser você mesma.